Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Evaldo Raia, eu participo do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e é com muita alegria que eu retorno ao GELV. E o GELV, eu gosto sempre de falar isso porque cria uma identidade da gente com a casa, né? O GELV foi a primeira casa que abriu as portas para mim em Maricá, através do Vanderlei e da Cláudia, que na época me indicaram para uma palestra nessa casa tão acolhedora e tão amorosa. E eu costumo dizer que aí eu deixei meu umbigo aí no GELV e nós continuamos sempre que possível participando através dos estudos, de palestras, daquilo que for necessário. E hoje, a nossa proposta de conversa é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E que nós buscamos, nesse momento, né, através do nosso pensamento, das nossas vibrações no bem, buscar o amparo da espiritualidade superior, dos mentores espirituais do GELV, do mentor da nossa casa, que é Chico Xavier. E, para iniciar a nossa tarefa, eu escolhi uma página aqui do livro Fonte Viva, no capítulo 5, que é ditado por Emmanuel através da mediunidade abençoada de Francisco Xavier. A lição 5, consegues ir. Vinde a mim, está anotado em Mateus, capítulo 11, versículo 28, e Emmanuel comenta para nós. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo, entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegue vir? Vamos à nossa prece de preparo para a nossa conversa da noite de hoje, onde buscamos, no nosso íntimo, ouvir as palavras do Senhor Jesus nesse convite amorável, como nos fala Emmanuel, mas ainda tão difícil de executarmos, de desejarmos, mestre, ir ao teu encontro através das nossas próprias ações, desejos e passos ainda vacilantes, mestre. Basta, Senhor, um convite de uma dor, de uma preocupação, ou mesmo de uma distração, Senhor, das nossas tarefas e esquecemos o caminho a trilhar em tua direção. Mas te rogamos, Jesus, faze brotar em nosso íntimo a certeza de que tu és o Cristo Consolador para almas ainda tão famintas como nós. Orienta-nos, Jesus, no entendimento das tuas palavras através de tantos benfeitores que insistentemente, Senhor, nos estimulam a caminhar em tua direção.
Permita, Jesus, que os nossos irmãos que dirigem a tarefa do Grupo Espírita Luz da Vida, da cidade tão aconchegante de Maricá, continue, Senhor, na tarefa de levar as tuas palavras, os teus ensinos e os teus exemplos mais adiante para todos nós que tanto necessitamos. Abençoa-nos, Senhor, clareando a nossa mente, iluminando nossos corações e frutificando as nossas palavras através de nossas próprias ações em busca de Ti, hoje, amanhã e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, falava antes aqui de iniciar a nossa live, o nosso estudo, de quanto que esse momento de pandemia nos favoreceu a buscarmos alternativa através da internet na participação e na divulgação do Evangelho, como é o propósito de toda a Casa Espírita. A Casa Espírita ela tem como real base de função divulgar os conceitos estabelecidos nas obras essenciais da codificação, que são as obras de Allan Kardec, para que nós possamos, transmitindo as orientações e os estudos do codificador, possamos também aliviar as dificuldades, as dores daqueles que batem à nossa porta. E como esse momento pandêmico que nós estamos vivenciando nos trouxe a necessidade de novas propostas de trabalho, então temos que seguir. Né? E lembramos sempre daquela passagem do livro Paulo Estevão, ditado por Emmanuel, através da mediunidade do Chico. Quem ainda não leu, eu convido a fazer a leitura dessa obra marcante da doutrina espírita aqui no Brasil e já em vários países. Mas eu só recomendo, quem for ler Paulo Estevão, procura ler dentro de casa, porque se lê no ônibus ou mesmo no Uber, onde estiver transitando, vai chorar, porque é uma obra que realmente nos traz a essência da tarefa desse grande divulgador do Evangelho de Jesus, que é Paulo de Tarso. E nesse livro, né, Emmanuel nos lembra aquele momento em que Paulo começa a ficar tão desarvorado, porque chegava de várias partes, de igrejas que ele havia fundado, comunidades, né, que ele havia fundado, e várias cidades, e chegavam sempre pedidos da presença dele para solucionar inúmeras problemáticas que lá existiam. E ele, entrando em sonho, né, que a gente chama hoje de desdobramento, e é interessante que Kardec não usa esse termo, ele usa o termo sonambulismo, ou sonambulismo mediúnico, que é o provocado, ou sonambulismo natural. Mas ele entrando em contato com o plano espiritual, onde ele relata para Abigail, a sua noiva, né, que já estava no plano espiritual, a sua dificuldade, o seu desconforto de não poder ir a todas as cidades que reclamavam a sua presença. Então, ele se vê diante da figura do próprio mestre, quando o mestre diz para ele, né, usa o espírito da palavra, o dom da palavra. E Paulo entendeu que era para escrever as cartas que ficaram memoráveis para toda a cristandade, que, se eu não me engano, são 13 cartas que Paulo escreveu ao longo da sua jornada, sendo a última carta a carta aos Hebreus. Então, Jesus ainda fala para ele, aconchegarei a ti, mais ainda, Estevão, para que ele possa traduzir para você os meus pensamentos. Então, Paulo, utilizando-se da escrita, das cartas, pôde mandar comunicações para várias cidades e ainda com a orientação de que aquelas cartas fossem divulgadas entre todas as comunidades próximas àquela que recebia. Assim foi com os coríntios, foi em Corinto, em Éfeso, em Tessalônica, né, para Tito, enfim, inúmeras cartas que foram grafadas pelo missionário de Jesus, utilizando
a oportunidade da escrita. Hoje, no século XXI, nós utilizamos a oportunidade da internet para poder interagir com tantos irmãos, com tantas casas e com tantas oportunidades de divulgar a doutrina de Jesus através do Espiritismo. E hoje, como falei no início, a nossa proposta é estudarmos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Não tenho a pretensão de falar de todo o capítulo nesse estudo, porque abrangeria assim, um tempo não inferior a umas 12 horas de palestra, né? E eu acho que ninguém vai me aturar esse tempo todo, que seria até maldade. Mas nós vamos nos ater ao item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que está anotado assim, segundo Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Essa proposta, como Emmanuel nos fala na página inicial do Vinde a mim, é muito utilizada no movimento espírita quando, diante de alguém que está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma dor muito grande, um desconforto, seja ele moral, espiritual ou material, nós lembramos dessa passagem do Evangelho de Jesus, anotada em Mateus, nesse convite que o Mestre nos faz de irmos à nossa direção. Mas a pergunta que devemos fazer para nós mesmos é: eu sei quem é Jesus? Eu reconheço em Jesus aquele que tem a possibilidade de aliviar as minhas dores, os meus sofrimentos? Ainda paira sobre cada um de nós inúmeras dificuldades. Mas recorrendo ainda ao Evangelho anotado por Mateus, lá na frente, no capítulo 16, no versículo 13 a 17, está anotado assim por Mateus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está no céu. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se nós nos reportarmos ao Livro dos Espíritos, no início da questão número 100, aonde Kardec vem nos trazer a escala espírita, ele nos fala que é dividida em 3 etapas essa escala espírita, não dentro de um rigorismo de exatidão, não, é apenas para que possamos nos ambientar mentalmente nessa possibilidade que existe dessa divisão. A terceira classe é a classe dos espíritos imperfeitos. Quem são os espíritos imperfeitos? Eu tenho uma dica. E como nós estamos pela internet, ninguém precisa responder assim verbalmente, não. Mas se você tem dúvida se você é um espírito imperfeito ou não, eu vou dar a minha receita do Evaldo particular para identificar se eu sou um espírito imperfeito ou não. Eu já logo digo que sou, tá? Mas para identificar. E a dica é o seguinte: eu vou imaginar, puxar na minha mente 5 pessoas que eu amo. Relativamente fácil. Para mim, relativamente fácil. Porque eu tenho 5 filhos, né? Mais a esposa, mais sogro, irmãos, parentes, de uma forma geral, mas eu quero só 5. Então, rapidamente eu enumero os 5 que eu amo. Agora, eu tenho que enumerar 2 que eu não gosto muito. Olha, eu sinto dizer, mas eu não tenho só 2, não. Tem muito mais gente que eu tenho muita dificuldade de entendimento. Então, essa dubiedade entre quem eu gosto e quem eu não gosto, e eu consigo
nominar mentalmente essas pessoas, elas por si só já dizem que eu ainda tenho dentro de mim uma dificuldade muito grande de pensar no bem, agir no bem, desejar o bem. E quando a gente fala desejar, nós temos que nos reportar ao que Emmanuel nos propõe no segundo capítulo do livro Pensamento e Vida, onde ele nos diz que o desejo é a primeira realização do espírito. A primeira realização do espírito é o desejo. Ato contínuo, o espírito pensa, que é revestir esse desejo com imagens. Em terceiro lugar, vem a ação da vontade. Então, se o meu desejo ainda oscila entre o bem e o mal, e com isso eu formo um pensamento baseado nesse desejo de bem e mal, eu ainda tenho o crivo da vontade de realizar o bem ou o mal de acordo com as minhas possibilidades. Então, isso caracteriza um espírito inferior. Tá bom? O espírito superior. Aí, olha só, Kardec diz assim para a gente, já tem o desejo do bem. Olha só, o primeiro sentimento do espírito superior, que é a segunda classe, é o desejo do bem. Então, já é um parâmetro que Evaldo sabe que não é dele ainda. O desejo do bem é uma ação mais permanente, constante, não é ainda, de fato, aquilo que é o propósito inicial de Evaldo. E a primeira classe são os espíritos puros. Os espíritos puros, eles já têm um domínio maior sobre a matéria, ou seja, apenas desejam o bem. Não tem mais nenhuma dificuldade de discernir entre bem e o mal, porque eles já desejam permanente o bem. Agora, se a gente se reportar à Revista Espírita, se eu não me engano, de março de 68, de 1868, Lamennais vem fazer uma descrição para a gente do que acontece com o espírito quando chega à categoria de espíritos puros, que ele nomina como sendo o que nós chamamos de anjos, que já são espíritos puros, mas ainda não conseguem se sobrepor sobre a matéria. Quando o espírito chega à condição de espírito puro, ele infeta uma nova jornada de progresso até chegar à condição de Cristo. Aí já exerce total domínio sobre a matéria. Mesmo encarnados, não erram. É impossível um espírito crístico errar. Então, quando a gente fala, lembrando as palavras de Pedro, que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então um Cristo não tem a menor possibilidade de errar e nem sofre as necessidades, ou como diz Kardec, na 132, as vicissitudes da vida material. Um espírito crístico, ele já está num patamar de unicidade com Deus. Então, é desse Cristo que nós estamos falando, que vem nos ofertar o convite de irmos até ele. Não é um espírito qualquer, não é o pai ou a mãe, quando a criança cai, rala o joelhinho, vem cá no colo do papai e da mamãe. É uma situação bem diferente. Por quê? Porque ainda não temos a capacidade de orientar o filho de uma forma efetiva para que ele não crie situações que vá sofrer novamente. Então, o Cristo, representando o Filho do Deus vivo, que é Jesus, ele está numa condição de total observância da lei de Deus. Tanto que Pedro pergunta ao mestre, mestre, hoje andaste o dia todo, falaste da boa nova, mas não se alimentaste. Então, como um peixe, um pedaço de pão. E Jesus falou assim, Pedro, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E anseio que essa vontade se cumpra o quanto antes. É a diferença. Então, esse convite de Jesus, que o Mestre nos faz do vinde a mim, ele está associado invariavelmente à possibilidade de Jesus de nos consolar, de nos amparar, de nos aliviar os nossos sofrimentos, aliviar o nosso sofrimento, porque Jesus não carrega a cruz de ninguém. Ele próprio fala, se quiseres vir após mim,
Renegue a ti mesmo, ou seja, saia do individualismo, do egoísmo, da posse permanente da ação da sua vontade, esquece de você, negue a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Tomar a cruz da gente é o quê? É aceitar as dificuldades que nós enfrentamos na presente existência, porque sabemos, está lá no capítulo 5, que antecede esse capítulo do Cristo Consolador, que é o Bem-aventurado dos aflitos, quando Kardec nos aponta causas anteriores e causas atuais das aflições. Se eu estou passando por uma grande dificuldade nesse momento, seja ela de que ordem for, financeira, moral, espiritual, física, eu tenho que compreender que está associada a atitudes que eu tomei, seja nessa existência ou anterior. Se eu não zelar pelo meu corpo, buscando o atendimento médico necessário, que a medicina evoluiu para isso. A medicina é um braço, é um ramo da misericórdia de Deus que nos favorece o atendimento para cuidar do vaso físico. Não é? Então, se eu não busco cuidar desse corpo que Deus me emprestou para a presente existência, é evidentemente que as dificuldades vão surgir na minha jornada. Seja eu criança, jovem ou adulto, se não houver esse zelo, a dificuldade vai aparecer. E muitas das vezes a gente, quando chega assim, a uma certa idade da maturidade, né, da terceira idade, que começa a aparecer determinadas dificuldades orgânicas, nós queremos culpar sempre situações externas e jamais trazemos para nós mesmos as nossas responsabilidades em relação aos compromissos assumidos pela displicência no cuidado do corpo físico. Então, se eu estou passando por qualquer dificuldade, eu tenho a possibilidade de pedir a Jesus o seu amparo e que ele alivie a minha dor, mas também eu tenho que estar resignado na proposta da observância da lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito ela é estabelecida pela vontade de Deus. Jesus fala isso para a gente. Será dado a cada um segundo as suas obras. Se é segundo as minhas obras, se minhas obras forem boas, evidentemente eu vou colher os frutos das boas obras. Nos diz o mestre que a boa árvore não dá mau fruto, assim como também a má árvore não dá bom fruto. Ou seja, Jesus vem quebrar o paradigma de um ditado popular que diz que há males que vêm para bem. Não. Não é isso que o Evangelho nos propõe. Mal é mal, bem é bem. Eles não se coadunam, um não ajuda o outro. Ou melhor, o mal não pode auxiliar o bem, mas o bem auxilia aquilo que é mal. Por quê? Porque a boa árvore sempre vai dar bons frutos. E quando nós buscamos o amparo da espiritualidade, na intenção de atender o convite de nosso Senhor Jesus Cristo, do vinde a mim, eu tenho que estar ciente de que Jesus vai me aliviar, mas não carregar a minha cruz. Tem um poema, eu falo isso assim no meu entendimento, tá bom, gente? Respeito a decisão de todo mundo, se discordar, eu compreendo na boa, sem problema nenhum, mas eu coloco o meu entendimento. Tem um poema que é muito difundido, que são o poema As Pegadas na Areia. Ele não corresponde, se a gente for analisar literalmente o poema, àquilo que Jesus nos fala. Porque no poema, o autor reclama das dificuldades que enfrentou durante a vida, em vários momentos, e quando ele, andando numa praia, ele olha e vê apenas duas pegadas na areia. E ele questiona o amparo de Jesus, o amor de Jesus sobre ele, que não o ajudou a caminhar, e no poema coloca que aquelas duas pegadas seriam do mestre carregando a gente no colo. Não é essa a proposta do Evangelho, não. Não é essa a proposta, não. A proposta do Evangelho é que Jesus nos alivia as nossas dificuldades. Para quê? Porque são dificuldades criadas por mim ou que eu solicitei antes da presente encarnação como prova da minha fé e da minha esperança. Porque fé não é crença. Fé é confiança, é certeza no bem. Porque quando eu falo assim, eu acredito no plano espiritual. Diante de uma dificuldade que eu esteja passando,
a minha crença pode não ser robusta, então eu vou necessitar de provas constantes de que o plano espiritual me atende dentro das minhas necessidades e das minhas possibilidades. Então, crença é acreditar. Agora, fé é ter confiança, é ser fiel àquilo que eu tenho fé. É ser fiel, porque fé vem de fidelis, uma palavra grega que significa fidelidade. Então, se eu tenho fé na vida futura, como diz os benfeitores a Kardec, muita coisa que eu passo hoje na minha existência me dará o conforto para enfrentar. Evidentemente que quando passamos determinadas dores na presente existência, seja ela de ordem moral ou física, nós temos na figura do Cristo aquele consolador prometido por ele mesmo. Na noite que subsequente à última ceia, o mestre reunido aos discípulos, ele anuncia: eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos seus inimigos, onde sofrerá e será morto. Eu não vos chamo de servo, mas sim de irmãos e amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos falei. E se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a Deus, e ele vos enviará um outro Consolador, o Paracleto, o Espírito de verdade, que relembrará as minhas palavras e esclarecerá tanta coisa que não podem saber ou ser esclarecido hoje. Essa promessa do Mestre, e olha só, eu atento às vezes para uma palavra que Jesus, que está grafada no seu Evangelho, Jesus fala: eu rogarei ao Pai. E fala-nos, doutor Bezerra, numa mensagem através de Divaldo Pereira Franco, que só pode rogar quem tem mérito. Quem não tem, pede, implora, chora. Na prece, implora a Jesus, à espiritualidade superior, o amparo para suas dores. Agora, quem já tem mérito pode rogar. Quem tem mérito pode rogar. E Jesus fala: eu rogarei ao Pai. Quer dizer, eu intercederei junto a Deus para que vocês recebam um novo Consolador. E no conceito que é trazido pela doutrina espírita, pelo tamanho da informação que a doutrina espírita nos apresenta, é fácil observar que é o Espiritismo o Consolador primitivo, o Consolador prometido, mas não com a finalidade de nos tornarmos de melhor condições do que aquela ou aquele outra interpretação do Evangelho, nada disso. Nada disso. Quem se julga melhor do que qualquer irmão dentro do conceito cristão ou não, ele já está distanciado daquilo que o Mestre nos fala. Porque a proposta de Jesus de ser o Consolador, o Cristo Consolador, é de abraçar a toda a humanidade. Toda a humanidade. Porque é Jesus mesmo que nos fala: o Pai faz com que a chuva caia sobre o justo e o injusto, o sol brilhe sobre o bom e o mal. Então, para Jesus, não interessa qual a denominação religiosa que você participa, o que importa para Jesus é o seu desejo no bem, a prática da caridade. Porque nós temos uma necessidade muito grande de entendimento entre o que é religião e o que é religiosidade. No livro Nosso Lar, na introdução de Nosso Lar, Emmanuel nos apresenta um novo amigo, que é André Luiz. E no final da dissertação de Emmanuel, na introdução, ele diz: muitos de nós buscamos a espiritualidade. Muitos necessitam do espiritismo, mas o que precisamos mesmo é de nos espiritualizar. E hoje, ainda hoje, nós, ao invés de buscarmos a nossa espiritualização ou a nossa religiosidade, nós ainda queremos debater a nossa religião ou a nossa materialidade. Se doutor Bezerra aparecer na minha frente, eu acredito. Balela. Balela, porque nós entramos em contato com o plano espiritual durante o sono físico toda noite, nem assim a gente se convence. Então, a proposta da doutrina espírita, de nos trazer a parte moral do Evangelho de Jesus, é nos apresentar o Cristo como Consolador. O Cristo Consolador. E aquele que consola mediante uma dor. Você já viu alguém que não está
está com a conta bancária recheada, não tem nenhum problema familiar, está numa harmonia com um grupo familiar enorme, não tem sequer uma dor de cabeça, nem unha encravada. Essa pessoa fica triste? Normalmente não. Precisa de consolo? Também não. Porque não tem nenhuma dificuldade, não está enfrentando nenhuma dificuldade na presente existência, então ele não vai precisar do amparo de um consolador. Agora, quando o calo aperta, quando a dificuldade bate à porta, quando uma mãe que vê o filho desencarnar, o pai assiste o sepultamento do corpo do seu filho, o que você vai dizer para ele? Olha, sabemos que somos espíritas, que a desencarnação é uma coisa natural na lei divina, todos nós vamos morrer. Isso não consola. Pode até esclarecer, mas não consola. A proposta de Jesus é você chorar junto com aquele que está sofrendo para ele entender que tem um amigo do lado dele. Não são necessárias palavras, muitas das vezes rebuscadas, para trazer à lume a lei de causa e efeito, a pluralidade das existências. Não é simplesmente você chegar perto desse pai e dessa mãe, abraçá-lo fortemente, trazendo-o ao coração e dizer: irmão, estou contigo, conta comigo, chora no meu ombro. O nosso benfeitor Chico Xavier, inúmeras vezes, diante da tarefa das cartas espirituais que ele recebia, chegavam pai e mãe naquele sofrimento intenso, dizendo: Chico, meu filho morreu, a esperança do meu dia, dos meus dias, ele morreu, Chico, num acidente de carro, ou numa queda, ou numa doença. Inúmeras vezes Chico Xavier levantava da mesa e abraçava e chorava junto com a família. Consolar não é querer colocar a condição de que eu sei muito e você não sabe nada, por isso que você sofre e eu não. É mentira. É mentira. O consolar é você chorar junto, sabendo que é uma dor que é única. É única. Mesmo que duas pessoas tenham os filhos que desencarnaram, não são dores semelhantes, cada um vai encarar essa dor de uma forma diferente. E a quem devemos buscar? O outro na sua insensibilidade ou o coração amorável de Jesus? Porque Jesus, quando Marta chega perto do mestre e fala: Senhor, se estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus fala: Marta, Lázaro não morreu. Aí Marta fala: como não, senhor? Há 4 dias já sepultado, já cheira mal, leve-me lá. Jesus queria mostrar para nós que o amor dele transcende a barreira da morte. Jesus é muito maior do que todas as dificuldades que nós enfrentarmos, mas para isso nós temos que abrir a nossa porta íntima para ele. Em Apocalipse, João nos fala, no capítulo 2, se eu não me engano, versículo 6, não tenho certeza do versículo, capítulo 2 eu tenho certeza. Ele relata que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, entrarei e cearei convosco. O que Jesus está falando? Quando no povo hebreu você convidava alguém para a sua casa para comer contigo, você estava dando uma deferência àquela pessoa de uma forma absurda, era um familiar seu. E Jesus quer se familiarizar conosco, com a nossa dor, com o nosso desespero. Quantos irmãos aqui no Brasil, 572 mil irmãos desencarnaram em função da Covid. E quando não é nenhum familiar, nenhum amigo nosso, são apenas números. Não, gente. A proposta do Evangelho, da doutrina espírita, não é essa. É você a oferecer os teus braços para aqueles que choram. Oferecer o teu peito para encostar uma cabeça sofrida, dolorida. É isso que Jesus espera. Jesus diz para a gente: libertai os que sofrem, estende a mão sobre os obsediados, dá vista a cego, vai curar, vai libertar em meu nome. A proposta do mestre é que nós sintamos
a oportunidade de oferecer o nosso peito àquele que sofre. Não é querer justificar a falta dele ou ajuizar se está sofrendo, que é merecido ou não. Não nos compete isso, porque Jesus fala: ninguém julgueis, pois a mesma medida que julgar o teu próximo, tu serás julgado. Hoje, a proposta do Evangelho do Senhor Jesus em nossas vidas, na vida de todo espírita, é ser agente de consolação, agente de amparo, de socorro. Porque, como diz Emmanuel, né, vinde a mim, são palavras lindas que Jesus professa para todos nós, mas nós irmos até a ele, aí já deseja que cada um de nós tome postura diferente. Porque Paulo de Tarso fala: aquele que crê no Cristo, nova criatura é. De fato é. Ou deveria ser. Porque se eu ainda, nesses anos que eu estudo a doutrina espírita, e eu não modifico uma vírgula do meu comportamento, eu não posso dizer que sou nova criatura. Eu não posso dizer que o Evangelho é o roteiro da minha existência. Eu não posso falar isso. Para que isso seja transferido em fatos, seja mostrado em atos, eu tenho que fazer o meu esforço para promover a minha transformação moral, como diz Kardec. Quem é o verdadeiro espírito? É aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Sem isso, meus irmãos, é impossível nos asseverarmos como espírita. Sou espírita por quê? Porque eu vou no GELV, assisto uma palestra, tomo um passe, antes da pandemia, né? Bebo água fluidificada. Poxa, beleza, sou espírita, viu? Estou com o livro dos espíritos embaixo do braço, o Evangelho é a minha consulta. Não, não é isso. É transformação moral e domar as más inclinações. Quando eu olho para alguém que eu lembro que eu não tenho muita afinidade com aquela pessoa, e como disse no início, né, aí faz parte daquele conjunto de pessoas que eu não tenho muita amizade, é pedir a Deus por ele. Porque Jesus nos ensina: se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, roga a Deus, ora a Deus por ele. Então, a proposta do Evangelho é íntima, é individual. Por isso que Jesus fala, eu gosto sempre de lembrar disso, nessa passagem de Mateus, Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o convite do Mestre é individual, é direcionado. Por quê? Porque num grupo de 10 pessoas podem existir dores variadas, mas cada um vai ter uma possibilidade de sofrimento diferente da outra. Porque nos fala os benfeitores, através de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que a dor é o meio pelo qual Deus nos propõe um progresso moral. Agora, o sofrimento é opcional. Podemos ter sofrimento ou não. Quando criança, né, a gente vai levar os filhos ou os netos para tomar uma vacina. A criança berra que nem desesperada, não é assim? Agora, nós, que estamos adultos, que vamos lá tomar a vacina lá para nos buscar uma imunização contra o Covid. Também tem adulto que chora para caramba, grita para caramba, mas a maioria faz o quê? Suporta aquela dor sem que haja qualquer grau de sofrimento, a não ser que tenha reação à vacina, mas não é um caso generalizado. Então, todos nós passaremos pela dor da picada, mas sendo que a criança chora, porque o sofrimento a ela imposto ainda é desconhecido nessa existência, então o recurso dela é chorar, é espernear. Agora, nós, adultos, sentimos a picada da agulha, mas quando o propósito é uma imunização, nós não nos acercamos do sofrimento. Então, podemos, num grupo de 5 pessoas, passarem pela mesma dor, e cada um vai ter uma reação diferente em relação a sofrer mais ou menos. Daí não tem a possibilidade de que uma palavra ou uma frase colocada do Evangelho de Jesus sirva para todas as situações. Não. A única que nós podemos nos reportar como sendo de forma generalizada é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós não podemos esquecer que estamos num plano de prova e expiação. Não dá para querermos ser felizes aqui na Terra ainda.
ainda. Porque Kardec pergunta aos benfeitores se o homem pode almejar a felicidade, momentos felizes aqui na Terra. E os benfeitores dizem que sim. Em relação à vida material, viver com o necessário. Complicou. Por quê? Porque enquanto eu busco o meu necessário, eu não percebo que o meu irmão ao lado não tem o mínimo necessário para sobreviver. E eu não me proponho a dividir com ele. Então, o necessário ainda é uma avaliação individual que deixa muito a desejar. Então, dizem benfeitores que para ser feliz no aspecto material é viver com o necessário. Agora, com relação à vida espiritual, dizem os benfeitores, é fé no futuro, na vida futura, e consciência em paz. 2 artigos de luxo para o Evaldo. Porque fala assim, Evaldo, você tem confiança, fé na vida futura? Tenho, tenho, tenho. Eu sei que tem. Eu sei que a vida futura é um fato, não há como contestar. Então, por que você tem medo da morte? Por que, diante do desencarne de um familiar, de um amigo, de um filho, de um irmão, o desespero bate à minha porta? Se eu tenho fé na vida futura, eu deveria encarar a morte, o desencarne, como sendo um momento em que Deus achou necessário o retorno desse familiar, desse meu amor para a pátria espiritual. Se eu não tenho ainda a fé no futuro, a fé, a confiança na vida futura, eu ainda entendo a finitude da vida física como sendo determinante para a minha alegria ou para a minha tristeza. Ah, Valdo, é fácil? Não. Não é não. Quem já levou o corpo de um filho para ser sepultado sabe que não é fácil. Mas Jesus fala, eu venci a morte. Ele me dá o exemplo de como eu devo agir. Ele, na figura máxima que nós devemos elevar os nossos pensamentos. Mas temos milhares de exemplos. Milhares de exemplos. Eu gosto de uma passagem que Divaldo conta que ele tinha sofrido um infarto e o médico recomendou a ele repouso absoluto. Ele não poderia levantar da cama, só poderia levantar da cama para tomar banho, para as necessidades básicas, mais nada. E às quintas-feiras, no Grupo Espírita Redenção, lá na Mansão do Caminho, é a reunião mediúnica lá do grupo que Divaldo e o Nilson fundaram, né? Esse grupo espírita que é mantido, é um mantenedor da Mansão do Caminho. E Divaldo está lá deitadinho, de pijama, né? Quietinho, em repouso, como o médico determinou, e surge Dona Joana de Ângeles. E ela fala assim, o que você está fazendo aí? Aí Divaldo falou assim, eu estou acamado, o médico mandou eu ficar deitado aqui. Ele falou que se eu só tenho 5% de chance de ficar na matéria, de não desencarnar. A dona Joana falou assim, mas hoje tem reunião mediúnica. Contamos com você. Ele, mas a senhora não vê? O médico mandou eu ficar deitado, eu estou 95% morto. Ela falou, qual a novidade, Divaldo? Você está falando comigo que eu estou 100% morto? Então levanta daí, vamos embora, eu estou lá te esperando. E Divaldo, sem graça, teve que levantar, se vestiu e foi para a reunião mediúnica, e evidentemente que não desencanou, que está ainda na matéria com 94 anos. Então, a nossa visão, a nossa percepção que a doutrina nos dá, realmente, o desencarne é uma passagem dolorosa para aquele que fica, mas também, muitas das vezes, para aquele que vai. Como dizia Chico, a saudade bate nos 2 lados da vida. Agora, se eu começar a solidificar dentro do meu íntimo a minha confiança em Jesus como Cristo Consolador, que ele nos diz que é, o vinde a mim que ele me convida, eu vou passar por momentos de grande tristeza. E vou chorar, sem dúvida alguma, mas eu tenho a confiança de que a mão amorosa de Jesus, através de inúmeros benfeitores, estarão sobre mim.
me dando o influxo necessário de força, de coragem para poder continuar a minha jornada. O Evangelho de Jesus não nos propõe uma estagnação na dor que estamos passando. Aquele que estagna, nós temos o compromisso de respeitar a decisão do irmão, mas não temos o direito de não orar por ele. Quando nós colocamos os nomes dos nossos amores que já estão na espiritualidade ou daqueles que estão ainda no plano material, no livro intercessório ou na caixinha lá de encarnado e desencarnado, nós estamos mandando um recado para quem? Para Jesus, mestre, eu me preocupo com ele. Eu desejo o melhor para ele, Senhor. Que o teu amor, Senhor, possa consolá-lo para que ele enfrente, ou seja, o retorno ao plano espiritual ou a continuidade da sua prova no plano físico. Mas, Senhor, que ele sinta as minhas vibrações de amor e de agradecimento. É isso que nós fazemos quando grafamos os nomes daqueles que amamos e colocamos nas caixinhas ou nos livros intercessórios. A nossa finalidade não é simplesmente olhar o sofrimento do nosso irmão como sendo apenas efeito da lei de causa e efeito. Não, senhor. Não é essa a proposta do Evangelho. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que nós nos amemos uns aos outros. Disse Jesus, amarás a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então, não é eu querer fazer com que o meu irmão, diante de um sofrimento, e eu trazer para ele a lógica que a doutrina espírita nos apresenta, não, não é isso. É que eu apresente para ele o Cristo Consolador que já está querendo habitar no meu peito. Essa é a nossa finalidade, de buscarmos a Jesus para que o amparo que ele me oferece, eu, de alguma forma, eu apresente esse Cristo Consolador àquele que está ao meu lado. Porque se eu passo pelas dificuldades, seja elas da ordem que for, moral, material ou espiritual, se eu passo com o amparo da espiritualidade, o que a espiritualidade me pede? Que eu ofereça isso também ao meu próximo. Certa vez, um irmão contando que ele havia beneficiado alguém, um amigo, de forma muito intensa. E esse amigo ficou constantemente naquele obrigado, muito obrigado, valeu mesmo, poxa, você é irmão, que não sei o quê. E aí, um amigo espiritual disse para ele, não receba tanto agradecimento assim, diz para o irmão que a melhor forma de agradecer o auxílio recebido é ele auxiliando alguém que ele encontre no caminho e tenha alguma necessidade. Não a mesma, necessariamente, mas alguma necessidade. Porque Jesus que nos propõe isso, gente. Não é ideia de nenhum espírito benéfico. Não, é Jesus que nos propõe. Quando deres um copo d'água, um alimento, visitar no hospital ou na prisão, quando fizer disso, a um dos mais pequeninos, é a mim que fazes esse bem, de Jesus. Então, a proposta do mestre, na condição que ele nos apresenta, através de Kardec, do Cristo Consolador, é que eu leve todas as possibilidades de auxílio para o meu semelhante, como eu também gosto de receber. Não é eu querer colocar... Tem um fato que veio agora à mente, que eu gosto muito de lembrar, está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que é o momento em que Clarencio, ministro de Nosso Lar, junto com André Luiz e Hilário, se eu não me engano, eles estão tentando auxiliar uma irmã desencarnada que estava obsediando a nova esposa do marido, que ela deixou no plano físico. E aí, Clarencio, vendo aquela situação do desespero, do ciúme que a irmã Odila mantinha pela posse temporária de Zulmira no seu lar, e Clarencio fala, vamos chamar nossa irmã Lucília. Aí André Luiz fala assim, mas, ministro, o senhor não pode resolver essa situação aí? Ministro de Nosso Lar? Aí Clarencio dá uma aula de humildade, ele diz assim, André, o conhecimento pode esclarecer, mas só o amor transforma. E Jesus nos oferece o seu amor como elemento de transformação. E que nós possamos, na medida do possível, ainda com tanta carência que temos, também começarmos a
estimular esse sentimento de amor, não por aquele, pelo parente, pelo amigo, pelo familiar, mas por aquele que sofre, por aquele que está chorando, está num sofrimento intenso que não tem uma alma que possa olhar para ele com compaixão. Quantas vezes a gente, num bom dia, meu irmão, para uma pessoa, ela abre o sorriso e, certamente, é o primeiro e talvez o único bom dia com um sorriso que ela vai receber no transcurso daquele dia. É a gente fazer o pouco, mas o pouco que podemos realizar em nome de Jesus. O Cristo Consolador, ele não pede que façamos grandes movimentos de solidariedade, não. Isso aí é digno do falso profeta, do falso Cristo. Jesus nos pede as pequenas atitudes, porque os meus discípulos, disse ele, serão conhecidos por muito se amarem. Eu deixo, assim, do meu coração, a mensagem do Evangelho de Jesus para todos nós, que devemos buscar fim Jesus quando ele fala vinde a mim. Mas como nos propõe Emmanuel, na página que lemos do Fonte Viva, capítulo 5, quem quiser buscar em casa depois, ainda é fácil dizer que eu vou ao Mestre, mas chegar até ele é preciso uma mutação muito grande dentro de um espírito ainda tão endurecido que nem Evaldo, que precisa, a cada dia, relembrar das palavras de Jesus para algo fazer em prol do semelhante. Porque, como disse Jesus, e eu repito, quando fizerdes a um dos mais pequeninos, é a mim, é a ele, Jesus, que nós fazemos. Que o Mestre, que é amor, que é verdade e justiça, nos ampare, nos ilumine, para que transformemos a nossa estrada, não florida, porque ainda não podemos, mas transformemos a nossa estrada menos acidentada, com menos espinho, porque quando fere o meu pé, fere do meu irmão também. E se eu puder tirar o espinho do meu caminho, certamente eu estarei ajudando aquele que vem após mim. Como há tantos espíritos benfeitores, amorosos, protetores, mentores, anjo da guarda, da forma que a gente queira se pronunciar. Quantos não estão à nossa frente tentando limpar a eira para que nosso caminho seja com menos dificuldade? Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço do fundo do meu coração a oportunidade que o Gelvi me oferece novamente de falar do Evangelho, de trazer, nesse mês, que é considerado um mês de maior atenção para aqueles que julgam ser o suicídio a porta de saída. E asseveramos, meus irmãos, que é a porta de entrada para grandes sofrimentos. Que a misericórdia de Maria de Nazaré, aquela que mais busca amparar e acolher os irmãos que translocadamente vão pela porta do suicídio. Mas te pedimos, nesse momento, Senhora, como prece de encerramento, que tu não ampares apenas aqueles que cometeram o ato extremado do engano do suicídio, mãe, mas que também possa abraçar sob o teu regaço, mãe querida, aqueles espíritos que ainda desconhecendo o caminho de dor que preparam para a sua jornada e induzem um irmão à prática desesperadora do suicídio. São irmãos que ainda não reconhecem o amor do teu filho amado. E é esse amor, Maria, que recorremos em teu nome, para que tu possas espraiar por todo esse planeta de tantas dores, tantos sofrimentos, tantos povos em guerra, em beligerância, esquecendo as palavras do teu filho amado, de que o amor é que cobre multidão de pecados. Todos nós caminhamos, Mãe Santíssima, na direção do teu Filho. E que tu permitas, Mãe, que o teu olhar misericordioso, o teu manto de luz, os teus braços amorosos, como na igreja, na casinha de Éfeso, ampare essa humanidade sofrida,
essa humanidade que ainda não reconhece no teu Filho o Cristo Consolador. Seja conosco, Mãe. Seja conosco, Mestre amado. E que o teu amor infinito nos envolva, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Uma boa noite a todos nós.